Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a este vídeo, a este canal. Um momento de edificação, de aprendizagem, aonde nós crescemos juntos. E o assunto de hoje é sobre transbordo. E para que eu fale sobre transbordo, eu preciso te fazer um convite. E o convite de hoje é escrever uma nova história para sua vida. Hoje eu quero te convidar a escrever um novo livro. Quem sabe aí durante anos você viveu o mesmo livro, o mesmo capítulo, e talvez esse capítulo, esse livro nem foi da maneira que você queria. Existem capítulos de nossa vida que vivemos repetindo padrões de escassez emocional, de humilhação, necessidade de aprovação, de medos. E chegou o tempo, 2026, um ano para viver coisas novas, um ano para escrever um novo livro, agora com capítulos totalmente diferentes. Um livro onde é uma história de movimento, de tentativas, quem sabe de erros, mas de acertos, de resultados e de transbordo. E aonde eu queria chegar. Existem 3 fases na nossa vida. E a gente precisa analisar em que fase nós estamos vivendo. Se é uma fase de escassez, se é uma fase de abundância, ou se é uma fase de transbordo. Carol, o que é escassez? Escassez é quando nós estamos desprovidos de algo. É quando a quantidade é muito pouca que a gente tem até medo de faltar. Agora, Carol, o que é abundância? Abundância é quando a gente tem algo em grande quantidade. Parece até ser suficiente. Mas e o transbordo, Carol? É quando aquilo que eu tenho é tão grande, é tão intenso. Aquilo que eu tenho dentro de mim, ele preenche de tal maneira que ele começa a transbordar, ele começa a sair para fora. Agora começa uma transferência daquilo que transborda em mim para o outro. E é aonde eu queria chegar. É inadmissível nós vivemos uma vida onde queremos prosperar, onde queremos crescer e principalmente uma vida em Deus, de escassez. Uma vida de pouca presença de Deus, uma vida de pouco conhecimento, uma vida de pouco amor. É tão pouco, a gente está num tempo de tão pouco, um tempo de tanta escassez, que as pessoas não estão tendo para transbordar. O que elas têm já é pouco, já não é suficiente para elas, e por não ser suficiente para elas, elas têm medo de transferir algo, de passar algo e faltar para elas. Eu determinei neste tempo, na minha vida, na minha família, que é um tempo de abundância para mim. Uma pessoa que está em movimento não tem como não crescer. Não tem como não prosperar. Então, se uma pessoa cresce, se uma pessoa se movimenta, essa pessoa ela transborda. A questão é que muitas das vezes nos acomodamos a viver um capítulo de escassez na nossa vida. E achamos que desse jeito tá bom, do jeito que tá a gente vai levando, vai empurrando com a barriga. E a verdade é que o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que isso. Nós somos capazes de alcançar lugares mais altos.
em Deus e pela capacidade que Ele nos deu de governar a nossa vida. Chegou um tempo de você respeitar o que você viveu, porque tudo são experiências, nada é tempo jogado fora, nada é trabalho jogado fora, tudo acrescenta. Mas agora respeitar esse livro de escassez, esse livro de humilhação, de frustração, de não resultados, de zero frutos, de agora fechar esse livro, guardá-lo com muito carinho e agora escrever um novo livro, não de abundância apenas, mas de transbordo. Porque quem tem em abundância, quem tem de maneira intensa, e essa pessoa trabalha, ela permanece em movimento, é natural que o transbordo aconteça. O transbordo não é nada obrigatório, não é nada exigido. O transbordo é natural, ele acontece. Eu tenho aqui um copo, e esse copo vazio simboliza a escassez. Vazio ou com pouca quantidade simboliza a escassez. Ou seja, se eu tenho pouco, como que eu vou dar para alguém? Então, eu guardo. Eu não transfiro. Eu não transmito o que eu sei, eu não transmito amor, eu não transmito sabedoria, eu não transmito cuidado. Mas se eu encho um pouquinho mais esse copo e ele chega até a borda, significa que tem em abundância. Significa que tem o suficiente para mim. Tem uma boa quantidade aqui, uma quantidade grande. Mas quando eu permaneço buscando, crescendo em amor, crescendo em sabedoria, crescendo em conhecimento, crescendo na graça de Deus, no conhecimento de quem é o Senhor, a Bíblia diz, prossigamos em conhecer o Senhor. Quando continuamos com esse movimento, é inevitável. A gente vai enchendo e agora ultrapassa o limite das bordas e agora acontece esse transbordo. Acontece esse derramar. E quando acontece esse derramar da nossa vida, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós nos enchemos, nós abençoamos a vida de outra pessoa. Nós ensinamos algo a alguém, nós acolhemos alguém, nós amamos alguém. A palavra do Senhor, em Mateus 22, versículo 37, vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Mas agora preste atenção nisso aqui. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso focar nisso aqui. Esse versículo é um forte exemplo de transbordo. Existem muitas pessoas querendo exigir amor, muitas pessoas querendo obrigar o amor, porque não estão com abundância. A Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Significa que nós precisamos primeiro nos encher, primeiro nos amar, primeiro estar com abundância e então transbordar. Acontece que tem pessoas que estão tão escassas de amor, estão tão escassas de afetividade, que elas não conseguem transbordar. Elas apenas exigem que o outro as ame, a cuide, mas elas mesmas não conseguem. Estamos vivendo num tempo onde o amor verdadeiramente está escasso, onde o cuidado está escasso, onde esse transbordo está escasso. Muitas pessoas que não transbordam porque não têm, outras não transbordam porque a mentalidade é escassa, porque são egoístas. Às vezes querem ficar com resultados só para si.
Mas o transbordo, ele é tão lindo, ele é tão natural, que é inevitável que quem esteja perto de você não seja alcançado também. É inevitável que quem esteja perto de você não sinta esse amor, não sinta a presença de Deus, não sinta o cuidado, não receba um ensinamento. É inevitável da vida daquele que transborda. E hoje eu queria te convidar a escrever esse novo livro da tua história. Eu não sei em qual fase que você está, mas é necessário você continuar em movimento. Quem está em escassez e se limita à escassez, se conforma com a escassez, essa pessoa, ela deixou o movimento, ela deixou de crescer, ela se prendeu a essa pouca quantidade de amor, a essa pouca quantidade de afetividade. Ela se prendeu às humilhações, às dores, os traumas. Essa pessoa, ela se acomodou à mentalidade de escassez. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, chegou o tempo de você mudar essa mentalidade. E se você quer crescer, você precisa se movimentar. Para dizer para você que é possível. É possível ter mais do que você tem. E ter tanto que será natural outros desfrutarem do que você hoje recebe da parte de Deus. Que você recebe pelo teu conhecimento, que você recebe pelos teus estudos, pelas pesquisas, que você recebe pelo teu esforço. É possível. É possível. Nós olhamos no jornal, nós olhamos na televisão e são tantas notícias, são tantas coisas que são uma frequência tão pesada, tão ruim. E que se a gente pudesse, a gente fala, nossa, eu mudaria o mundo. Talvez a gente não consiga mudar o mundo em si, não consiga mudar um grande número de pessoas de uma vez só. Mas quando nós transbordamos aqui, é inevitável não mudar o mundo. Porque quando mudamos alguém, mudamos uma família. Quando mudamos alguém, mudamos uma geração. Quando mudamos uma pessoa, nós estamos mudando toda uma família, todo um sistema familiar. E isso é lindo demais. Quantas das vezes nós alcançamos alguém para Jesus e pensamos foi só uma alma, na verdade não foi, porque essa alma vai alcançar outras almas. Quantas das vezes ensinamos algo a alguém, transbordou da gente para alguém, a gente pensa, meu Deus, foi para uma pessoa só, eu queria ensinar para 1000 pessoas, mas essa uma pessoa vai ensinar para mais 10. Você ensinou para uma hoje, ensina para outra amanhã. Só transborde, porque isso vai gerar frutos. Vai gerar frutos, talvez no seu bairro, na sua cidade. E quanto mais você transbordar, esse transbordo vai alcançar países. Mas é necessário que você permaneça crescendo. Permaneça escrevendo a sua história. Não se contente apenas com o que quiseram te dar. Com o que acharam que você merecia naquele tempo. Com o que acharam que era suficiente para você. Ou de pessoas que talvez nem aprenderam a amar. E o que deram para você foi dor. Não existe culpado. Existe hoje uma pessoa que está de pé e pode, tem a capacidade dada por Deus, para escrever uma nova história com capítulos excepcionais, com capítulos de muito transbordo, de muito milagre, de muita presença de Deus, com capítulos de muita energia, de muito crescimento, de muito fruto. Sabe o que acontece? Nos acostumamos tanto a viver uma vida de escassez que pensamos que essa prosperidade não é real, que essa prosperidade está muito distante da nossa vida. E não estou falando de prosperidade em questão de dinheiro, porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é crescimento. Vemos outras pessoas crescerem, olhamos para famílias desenvolverem e achamos, isso não é para mim, porque até agora eu não alcancei.
Até agora eu não consegui. Mas a realidade é que é possível. É possível isso acontecer na sua vida. É possível isso ser real nesse novo capítulo da tua história. É importante você permanecer crescendo, é importante você permanecer em crescimento. A vida de quem é escasso, a mentalidade de quem é escasso, geralmente pensa o seguinte: eu estudei até aqui, tá bom. Eu não preciso ir além. Até aqui já tá ótimo. Até aqui já supriu a minha despensa. Esse salário já tá bom. R$ 1.500 por mês já paga o meu aluguel, já paga a minha luz. Uma mentalidade escassa. Deus tem além do que isso pra gente. Deus tem abundância. E da abundância vem o transbordo. Eu não sei se você quer viver a limitação da escassez, ou você quer viver essa amplitude da promessa de Deus, essa amplitude de governo, essa amplitude que esse transbordo ele oferece para a nossa vida. Quando eu aprendi a ser amada por Deus, eu tive mais facilidade em amar outras pessoas. O que acontece é que a transformação ela começa aqui no nosso interior. Se desprenda de tudo isso, se desprenda de todos esses capítulos de dor. Se desprenda de quem te rejeitou, se desprenda de quem te feriu, se desprenda de quem te humilhou. Se desprenda, respeite a sua história. Tudo aconteceu como deveria acontecer. Essa é a sua história. Mas agora é necessário fechar esse livro e agora se movimentar. Esses capítulos te fizeram ficar paralisados e agora o que Deus está me impulsionando a te dizer nessa mensagem, nessa reflexão, nesse transbordo, é que é possível e é para você. Se você se posicionar e entrar nesse movimento. Movimento é uma ação direcionada. Você precisa se movimentar de maneira intencional. Eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero uma vida de transbordo. Eu quero, além de alcançar para mim, alcançar para outras vidas. Além de ser abençoada, abençoar outras pessoas. Além de eu receber conhecimento, transmitir conhecimento para outras pessoas. O que você sabe hoje? O que Deus te deu como dom hoje? Existe alguém que não sabe. Qual é a quantidade de amor hoje que tem em você? Talvez tenha alguém hoje que não recebeu amor nenhum. Tem como transbordar na vida das pessoas. E quanto mais você transborda, quanto mais você transborda, mais aquilo retorna para você. Mais você é cheio. Mais você é preenchido. Isso cresce ainda mais no teu interior. Ai, que coisa linda. Que coisa linda. O transbordo é maravilhoso. É lindo demais. Só consegue transbordar quem não tem a mente escassa, quem não tem a mente limitada, quem não é egoísta. Só consegue transbordar quem se movimenta, quem tenta, quem sai do lugar, quem arrisca, quem assume responsabilidade. Eu tô te encorajando a executar, a colocar teus planos que estavam no papel agora em execução, sabe? A se levantar e começar coisas novas, a viver um novo capítulo da sua vida em 2026. Eu quero deixar nessa noite essa mensagem, essa reflexão, essa energia de movimento, de crescimento para a tua vida e dizer para você: governe, vai para a vida, faça o que tem que ser feito e transborde na vida de outras pessoas. Só faz sentido porque a gente sai de uma sobrevivência para um fluir. É lindo isso. Deus, ele é a fonte. A fonte transmite para o rio. E o rio, quando flui, o rio somos nós. O rio, quando flui, ele flui tão intenso, de uma maneira tão intensa, que ele começa a transbordar pelas margens.
Começa a alcançar outras pessoas. Começa a alcançar outros lugares, outros ambientes. Isso é lindo demais. Se deixa ser trabalhado pela fonte, receba o que for necessário da fonte e se movimente, flua. Flua onde você estiver, flua aonde Deus te colocou, aonde for o teu propósito, flua, transborde. Essa é a tua missão. Transmite o que há em você de bom. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Antes de amar alguém, é necessário você se amar. Olhe para você, cuide de você. Preencha aquilo que for necessário em você, para que outras vidas, através de você, também sejam preenchidas. Nessa noite eu quero deixar essa reflexão e esse impulsionamento de movimento. Ninguém parado, ninguém escasso, ninguém limitado. 2026 é um tempo de movimento, é o que eu tenho dito nas minhas mentorias. 2026 é um tempo de movimento. Quem estiver em movimento não encerrará esse ano como se encerrou 2025. Não se encerrará com os mesmos resultados. Para quem teve resultado de frustração, de escassez, 2026 vai ser um ano de muito transbordo, de muita abundância. Para quem teve resultados medianos, ainda tem mais. Não se limite a isso. Ainda tem muito mais. Apenas se movimente e deixe que aquilo que tem sido preenchido em você transborde por onde você estiver. Que essa palavra nessa semana, nesse dia, venha realmente fazer sentido para você e te dar a energia necessária para você começar agora. Transborde agora na vida de quem estiver ao seu lado, na vida de quem estiver junto com você em sua casa. Transborde, só transborde. Não tenha medo de faltar, porque quem transborda tem em abundância. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.